E aí, rapaziada, sejam bem-vindos ao pós-jogo com vitória do Peixão! Pois é, pessoal, vitória! Vocês sabem o que é uma vitória, santistas? Fazia tempo, hein? Apesar que a gente ganhou aquela do Velo de 6-0, mas assim, o Santista comemorar algumas vitórias seguidas, tal, e que pesa a eliminação. Ufa, pontuamos, né? Isso aqui é importante. Estamos falando de Campeonato Brasileiro já, né, galera? Vamos lá. Primeiramente, pessoal, queria aqui agradecer a vocês por estar nos acompanhando. Para quem nos conhece, somos do canal Capital Santista, torcedores, que estamos aqui para compartilhar nossas opiniões com vocês e ouvir vocês também, né? O que vocês estão pensando dessa situação do Peixão aí, que não está fácil. Antes de mais nada, pedimos sempre a gentileza, se vocês puderem, se inscreverem no canal, pessoal, compartilhar esse conteúdo aí com quem vocês acham que vai gostar. Também ative as notificações para receber os próximos vídeos, tá? E muito obrigado por estar nos ajudando. Vamos lá às notícias de hoje. Pós-jogo, pessoal, Santos venceu o Vasco por 2-1. 2 gols dele, ó. Menino Ney. Quem diria, hein? O Santos não fez uma partida perfeita, tá, pessoal? Já de antemão a gente antecipa para vocês. Foi uma partida que, infelizmente, o Santos pecou na parte defensiva. Eu vi direto a partida pelo Premier, não, pelo Sport TV, e lá no Sport TV, o que a gente conseguiu observar era que as análises que vinham, principalmente do Fernando Praz, né? E foi bem interessante o que ele disse em alguns pontos da partida. Por exemplo, ele comentou muito sobre a questão da transição rápida que o Vasco fazia na partida, e com essa transição rápida, o Vasco conseguia chegar direto na frente do Brasão, cara. E isso é mais um problema que a gente tem, infelizmente, que tem que corrigir, porque o Santos permite muito o adversário chegar facilmente, né? A gente já tem uma zaga um pouco mais lenta, né? Que a gente pode dizer, que é o Adonis e o Lampérez, e eles nem fizeram tantas partidas, uma partida tão horrível, na minha opinião. Mas o que acontece, pessoal? Infelizmente, o Santos permite muito. A gente viu no primeiro tempo, principalmente, o Vasco chegar muito ali pelo lado da lateral direita, que era do Igor Vinícius. Ele subia bastante, apoiava e tal, e às vezes ficava sem cobertura, né? Isso era um ponto que não ajudou ali no começo, né? Depois, com a entrada do Barreal, acho que deu uma corrigida ali no segundo tempo, mas o Santos sofreu muito. A gente vai trazer as estatísticas para vocês já já. Deixa eu só acessar aqui, pessoal, para passar para vocês como que foi a partida em números, tá? Depois a gente passa a percepção que a gente teve. Vamos lá. Posse de bola, o Santos teve até menos. Então, 41 para o Santos no geral e 59 para o Vasco. Grandes chances, o Santos teve 3. Léo Jardim fez algumas defesas interessantes, que é um grande goleiro, né? E 2 para o Santos. Finalizações, eles finalizaram muito mais, pessoal. É que o Vasco é um time muito ruim. Nada contra o Vasco, quem torce para o Vasco, mas é um time ruim, a gente tem que reconhecer. Tá numa fase ruim. Então, eles, apesar de ter essa transição e chegarem ali no último terço, perto da área do Santos, eles não aproveitaram muitas oportunidades. Se não, gente, infelizmente o Santos não teria escapado hoje, porque não foi uma boa apresentação do Santos. Muito pelo primeiro tempo, ruim. Eles tiveram 16 finalizações, o Santos 8. Isso já demonstra como foi, né? Defesas de goleiro, 2 do Brasão e uma do Léo Jardim. Escanteio 5 para o Santos, 2 para eles. Faltas equilibradas, passes o Santos trocou muito mais, 454 a 311 deles. Desarmes eles tiveram mais, 29 contra 21. E basicamente foi isso de números gerais, tá, pessoal? Agora, percepções da partida. O Santos estava... Na verdade, o jogo foi um jogo muito franco, né? Muito lá e cá, porque quando o Vasco também avançava, o Santos também tinha as oportunidades dele, em que eu acho que o Vasco teve mais volume, né, de criação, principalmente no primeiro tempo, mas a chuva, o segundo tempo acho que foi atrapalhado um pouco pela chuva também, né, nas criações, mas o Santos teve oportunidades também, né, de matar o jogo ali, fazer o terceiro, em algum momento fazer o segundo quando estava 1-0 ainda, mas infelizmente é isso, né, pessoal. O gol do Vasco, por exemplo, foi um lance que o Santos estava voltando, correndo para a sua zaga, né, foi um contra-ataque,
e deixaram ali a segunda linha do meio-campo, que seria a linha dos volantes, aberta. Tanto que o jogador do Vasco veio de trás batendo, né? Foi um cruzamento para trás, ali foram até a linha de fundo, cruzaram para trás e eles conseguiram fazer o gol. Então é um ponto de desatenção mesmo que o Santos tem que melhorar. Eu sei que não foi uma partida muito boa, eu considerei uma das partidas de regular para fraca do Santos aí, nas últimas partidas, mas a gente precisava vencer. O mais importante, talvez, nessa partida fosse isso, né? Ter os 3 pontos, principalmente jogando em casa, né? Contra um adversário que era, sim, acessível. A gente não estava jogando contra o Flamengo, contra o Palmeiras, que mesmo na Vila a gente vai, talvez não seja o favorito, dependendo do desempenho, da fase que eles estiverem, né, passando, mas o Vasco era um adversário acessível e eu acho que jogou muito mais do que eu esperava. Talvez por permissão do Santos, né, de deixar correr essa partida de forma aberta, mas também pelo empenho que o Vasco teve, né? Então, eu achei por um bom momento que a gente não venceria essa partida. Eu tô me tornando já um torcedor um pouco menos otimista no início das partidas e durante. Mas a vitória veio e a gente tem que comemorar, né? 3 pontos. Com essa vitória, o Santos vai a 4 pontos, subiu para 13º da tabela, tá? Ainda tá ali na segunda faixa, mas já tá logo atrás do Flamengo. E é importante não deixar desgarrar, né? A gente tem que estar sempre pontuando para não chegar no final do ano lá brigando pelos 45. E quem sabe até beliscar uma Sul-Americana, uma vaga interessante aí. O Santos vai ter uma boa folga agora até a quinta rodada, que vai ser contra a Chapecoense, desculpa, Mirassol, pessoal. Só que aí o Santos vai ter uma boa folga. Devido aos torneios, as fases finais dos torneios estaduais, como o Santos fez o favor, né, de cair do Paulistão, então a próxima rodada do Brasileiro vai demorar um pouquinho. Então a gente vai tentar trazer outros conteúdos para vocês até lá, de notícias principalmente, tudo que surgir daqui para frente, mas jogo mesmo vai demorar um pouquinho. E é isso, pessoal. Percepção é essa. Agora vamos falar do que a gente acha de quem pontuou bem, quem jogou legal. Eu começaria da seguinte maneira. Eu acho que Neymar fez uma partida talvez um pouco nervosa, né? Teve aquele entreveiro, depois até ele deu a entrevista coletiva ali na saída do primeiro tempo com o jogador do Vasco. Mas eu senti ele muito nervoso na partida, brigando muito, sabe? Querendo confusão, querendo bater boca, em momentos que talvez não era necessário. Eu vi momentos que o Tassiano puxou ele para fora da roda da briga, vi momentos que o Arão puxaram, então, assim, é um pouco nervoso. Também, quando ele recebeu algumas oportunidades, ele foi desarmado com muita facilidade, e isso eu entendo que talvez seja o ponto fraco dele hoje, porque o físico não é mais o mesmo, a velocidade não é mais a mesma, talvez o corpo não responda da forma que ele espera, né, agir. E se pega um atleta fisicamente muito bem, veloz e ágil, ele vai ter dificuldade, sim, principalmente se ele estiver no mano a mano, né? Mas a genialidade dele se mostra de outras formas, né? Os 2 gols. O primeiro, ele se tornou um gol que ele colocou-se ali, né, à disposição numa lateral ali, numa ponta esquerda, né, que digamos assim. Relembrou até o Neymar das antigas, né, que jogava mais de ponta em velocidade. E ele ficou livre. Finaliza muito bem, difícil ele errar muito, assim, né, as finalizações, ele chuta muito bem, tem um senso de posicionamento, colocou a força necessária para deslocar o Léo Jardim e abriu o placar para o Santos. Confesso que eu nem vi a hora do gol, pessoal, porque estava chovendo muito forte aqui onde eu moro, e nessa hora a TV deu aquela apagada ali no sinal e eu perdi o lance do gol, aí voltava, caía e só escutei gol, e eu, meu Deus, o que aconteceu? Eu já tava triste, não, o Santos tomou gol, não. Graças a Deus foi o gol do Neymar. O gol do Vasco a gente já falou um pouquinho. E o segundo gol do Santos foi um gol assim com um pouco de sorte, mas também um pouco de visão, porque foi um lançamento do Arão, que ele fez uma invertida do lado direito para o lado esquerdo, da zaga para o ataque, né? Então essa bola foi da nossa zaga direto para depois do meio do campo, ali na intermediária do campo do Vasco, e foi uma invertida da direita para a esquerda, né? O Neymar, ele teve um pouco de sorte, mas ao mesmo tempo foi oportunista, porque foi 2 jogadores do Vasco que foram cortar essa bola aérea, eles se enrolaram lá, e essa bola sobrou para o Neymar, ele disparou em velocidade, e nisso que ele disparou, ele fez o que ele tinha de melhor, né, pessoal? Ele chegou na cara do goleiro e ele teve a frieza, como ele sempre tem para a marcação de pênalti, por exemplo, e ali ele definiu
né, basicamente o rumo da partida. Óbvio que o Vasco teve outras oportunidades, conseguiu insistir, o Santos tentou ainda, mas acho que talvez com um pouco mais de controle de bola, né, tentou mais cadenciar o jogo, e não buscou essas bolas em velocidade, em que pesa a entrada do Rony para puxar um contra-ataque rápido, né, descansado no segundo tempo, mas eu acho que o Santos teve a ideia de mais de controle. Eu fiquei com medo, porque isso traz oportunidades que o Vojvoda fez com as alterações, eu percebi que o Santos recuou muito e deu campo para o adversário produzir. As entradas que eu não gostei, né, foi de Zé Rafael e de principalmente o Schmidt, que são jogadores abaixo, né, fisicamente, no sentido de intensidade, e assim, deu certo, conseguimos segurar o placar, mas a gente ficou sendo pressionado até o final. O Vasco continuou, praticamente o último lance era um escanteio com o Léo Jardim indo para a área para tentar cabecear. Então o Santos não estava cadenciando a bola no meio de campo, segurando um pouquinho mais no ataque, foi tomando sufoco. Pessoal, isso é o Campeonato Brasileiro, com o elenco que a gente tem, porque por mais que o Christian Oliva, o nosso azeite de oliva, entre é um atleta a mais, e ele vai volante, ele não vai poder fazer milagre, né? Então a gente fica um pouco aí desguarnecido, pensando que é o elenco que a gente tem. Infelizmente vamos ter que seguir com eles e a torcer pro Vojvoda de fato dar jeito nesse time, que ele dê liga, porque o Campeonato Brasileiro é muito complicado. O nível de enfrentamento é muito mais difícil. Mas é isso. Nomes também que eu acho que eu falaria positivo, gostei do Miguel ter começado o jogo, ele se movimentou muito bem, criou algumas oportunidades, abriu espaços, então eu acho que a insistência do Miguel no time é muito produtiva para o Santos. Outro nome também que é o Gabriel Bontempo, é outra dinâmica, ele foi inclusive elogiado na partida pelos comentaristas, né, falando, acho que foi pelo Serginho, falando que realmente a dinâmica que ele dá no meio do campo é impressionante, cara. Talvez ele não tenha esse poder de marcação, mas ele marca também, ele é jovem, né? Então ele tem pique e desempenho físico para isso, mas o foco dele mais é controlar o meio de campo e trazer essa criação de jogadas, iniciar essa criação, né? Então, muito bom a visão de jogo que ele tem também. O problema foi a substituição, né? Porque ele me tira Arão e Bom Tempo para entrar Schmitz e Rafael. E eu pensei, pronto, agora desandou. A gente, como Santista, que já é escaldado, né? Já sofremos muito. Então, nesse momento, o coração deu aquele mini infarto. Falando, não, é agora que vai tirar o que a gente tinha de bom. Por mais que eles estivessem cansados e a estratégia fosse dar uma segurada, mas eu acho que é um pouco covarde. É alguma das coisas que a gente discorda do Vojvoda, pessoal. Claro, queremos que ele continue, pelo menos a minha opinião, mas ele às vezes faz algumas coisas que a gente não entende, né? Mas ele sabe mais de futebol que a gente e esperamos que sim, né? Importante que deu certo, conseguimos os 3 pontos. No geral, o resto do time se comportou ok, acho que não teve grandes destaques, né? Além desses aí. O Tassiano correu, se esforçou, teve um momento lá que a bola veio bola aérea, ele teve uma oportunidade de finalizar que ele chutou de canela, mas eu nem vou botar a culpa nele, porque a bola veio quicando, foi um lance do Lira, né? O Lira cruzou, a bola quicou um pouquinho ali no gramado e ele, na hora de finalizar, de pegar de chapa, pegou de canela. Teve uma outra bola aérea que ele cabeceou também. Teve uma do Bom Tempo aérea também que ele recebeu ali na segunda trave, mas já estava impedido. O Rony entrou, se movimentou tal. Destaque pro Lira também, pessoal. Ele fez uma boa partida. Ele teve alguns cortes na área, então ele conseguiu usar a estatura dele para a defesa do Santos, que foi importante. E também no ataque ele apoiou, né? Ele subiu desse cruzamento que eu falei para vocês agora, que o Tassiano perdeu. Então, isso se mostra o quanto ele está evoluindo e o quanto ele pode ser útil para o Santos, tanto na parte defensiva, que é uma coisa que muita gente pensa, mas o Escobar é melhor defensivamente, dependendo da partida por questão estratégica, seja melhor o Escobar, mas não, o Lira também tem números bons defensivos, ele é mais alto, e também ele consegue apoiar no ataque, né? Ele cruza, tem um potencial de cruzamento melhor, ele chega na linha de fundo para dar opção de passe, coisa que o Escobar não oferece pra gente. Então vamos torcer que o Lira continue se desenvolvendo e se torne nosso lateral titular aí de forma indiscutível. É isso, pessoal. Então, por enquanto, ficamos com essas informações. Importante ganhar, pontuar e torcer para que o Vojvoda tenha esse período aí para azeitar esse time, se você é o que vocês me entendem. Comentem, vocês querem o time azeitado? Pessoal, a gente pede antes de finalizar mais uma vez, né? Ajudem aí nosso trabalho,
trazemos sempre conteúdo para vocês, esse bate-papo descontraído. Se inscreva no canal, se você ainda não está inscrito, ative o seu sininho aí para receber os próximos vídeos e compartilhe esse conteúdo com os santistas aí que vocês acham que vão gostar e os simpatizantes também, tá? Forte abraço, pessoal, e sempre é melhor gravar um vídeo na vitória. Sei que não era da forma que a gente queria, mas vitória é vitória, ainda mais com 3 pontos no Brasileiro, né?